Olá, muito bom dia. Me chamo Tony Lucas, do canal Cristão Reflexivo. Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Café com Jesus. Hoje o tema está muito interessante. Nós vamos discutir sobre o culto que desagrada a Deus, o culto hipócrita, e o culto que agrada a Deus, né? A sinceridade de coração, que é o mais importante. Então, quero inclusive convidar, se você chegou agora no canal, é novo por aqui, curta esse vídeo, se inscreva, comente abaixo também a sua opinião e vamos para mais um vídeo. Pois bem, o texto base de hoje se encontra no livro do profeta Isaías, que está aqui no Isaías capítulo 1, versículo 11. O Senhor deu essa palavra no sentido de exortação para o povo de Israel, devido à multiplicação da iniquidade, da maldade que era praticada pelo povo, inclusive pelos sacerdotes. Então, essa palavra ela vem nesse sentido, que nos diz o seguinte: o Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene, às solenidades. Nós vemos aqui que essa palavra é direcionada num contexto em que o povo de Israel passou a se afastar dos caminhos de Deus. Apesar deles manterem toda a liturgia, o aparato religioso, as cerimônias religiosas, como são mencionadas aqui, a festa de lua nova, muitos guardavam ainda o sábado, as assembleias que o povo fazia, mas isso perdeu o significado, perdeu o sentido, porque eles estavam fazendo algo pela aparência, mas o coração deles não era sincero diante de Deus. Eles continuavam praticando atitudes que eram desagradáveis a Deus. Inclusive, mais à frente, Deus vai falar o que é que eles deveriam fazer para poderem de fato agradar a Deus, ofertar um culto sincero ao Pai. Então, nós vemos isso também na época de Cristo, quando o Senhor Jesus iniciou seu ministério. Ele por muitas vezes batia de frente com a religião institucionalizada, que principalmente aceita dos fariseus, que era zelosa pela lei, que havia sido revelada a Moisés. Inclusive todos esses regramentos aqui, essas festas, elas também haviam sido reveladas por Deus para o povo de Israel. No entanto, todos esses aspectos eles tinham um significado profético e era importante que os que o praticassem o fizessem com plena consciência de que para Deus é mais importante a sinceridade de coração, a prática também das boas obras, porque não adianta nada você ser extremamente religioso, mas não suportar o seu irmão, ter uma rixa contra um determinado irmão, não se compadecer dos que sofrem e dos mais vulneráveis, como era o caso aqui praticado por Israel. E também na época de Jesus nada havia mudado. Os fariseus, eles, por se acharem mais santos que a população, que os demais indivíduos, o Senhor diz que eles se tornaram uma barreira para que as pessoas também entrassem no reino de Deus. O Senhor diz, nem vocês conseguem entrar e ainda impedem que os outros entrem, né, no reino de Deus, alcancem o significado da graça de Deus, do projeto de salvação, que tornaram o servir a Deus algo pesado, extremamente ligado a uma lei, a um conjunto de dogmas, a um conjunto de usos e costumes, mas sem uma transformação interna, verdadeira, uma nova forma de vida que fosse agradável a Deus. Então, na verdade, agradar a Deus é simples. A religião é que complica, entende? Então, Cristo, por exemplo, ele resumiu todos os mandamentos da lei de Moisés, e aqueles 10 mandamentos se subdividiam em diversos outros
conjuntos aí de regras, mais de 500, se vocês forem pesquisar, e Cristo ele resumiu em dois principais mandamentos, quais foram, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o entendimento, só a Ele servir. Esse primeiro mandamento já nos livra de diversas ações que são desagradáveis ao Pai, porque, por exemplo, se alguém lhe oferecer um convite para fazer algo ilícito, obviamente, se você tem esse primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, você vai pensar primeiramente em Deus, no seu temor a Deus, e vai saber dizer não a esses convites que sejam para a sua destruição, que sejam para a prática da iniquidade e da maldade. Então, o primeiro mandamento também significa ter uma intimidade com esse Deus, buscar uma intimidade com o Pai, independente das regras religiosas, dos usos e costumes. Deus ele nos conhece em secreto. É importante que todos nós tenhamos uma vida de dedicação ao Pai, e é justamente quando nós estamos sós, sem ninguém olhando, que é aí que Deus nos prova o nosso coração, examina a nossa mente, para perceber se nós estamos sendo sinceros diante dele ou não, estamos vivendo uma vida de aparência. E o segundo mandamento, que Cristo também resumiu toda a lei, né, foi amar o próximo como a ti mesmo, que era uma dificuldade muito grande para o povo de Israel, para os sacerdotes aqui, que eram extremamente religiosos, mas não tinham amor pelas vidas, por aqueles que precisavam. E veja esse outro texto, em Isaías 1, versículo 16 e 17, que diz, aqui é uma orientação já de Deus, no sentido de eles corrigirem esses maus hábitos. E o Senhor fala assim: lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos e defendam a causa das viúvas. Então, esse texto também, o apóstolo Tiago, lá no Novo Testamento, ele vai fazer referência aqui. Quando o apóstolo Tiago diz que a verdadeira e imaculada religião diante de Deus é que se defenda o direito dos órfãos e das viúvas, né? E que nos afastemos da corrupção que está presente aí fora, né? Da malignidade do mundo. Isso é o culto que agrada a Deus. Perceba que não é somente ligado a uma reunião, a uma solenidade, que é importante que todos nós congreguemos, né? Se você encontrar um espaço que lhe acolha, né? Assim como eu encontrei, hoje congrego, não sou um desigrejado, né? Como tem muitos também que pensam assim, mas no corpo, Deus também é uma das formas de Deus falar, se manifesta também no corpo, quando esse corpo é um corpo sadio, e nós vemos que o Espírito Santo distribui seus dons no corpo. Mas, além do culto clássico, em uma determinada igreja, uma congregação, existe esse culto que nós ofertamos a Deus, que o apóstolo Paulo até chama de culto racional. É um sacrifício, a sua vida ofertada em sacrifício contínuo diante de Deus. Você acordar, ser grato a Deus, fazer suas orações, estar no trânsito com a mente voltada para a eternidade, para não se irar com facilidade, não querer brigar com as pessoas por conta de algum problema ali que ocorreu. Todo momento, constantemente, ter os seus pensamentos voltados, cativos, nesse conhecimento da eternidade, do Evangelho de Cristo. Então, esse é o culto que nós ofertamos com todo o nosso entendimento, com todo, inclusive, a nossa razão, quando a nossa razão ela é submetida à vontade de Deus. Não quando nós deixamos essa razão controlar as nossas vidas, mas nós, quando submetemos o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa cognição ao desejo de Deus, aí nós seremos obedientes à voz dele e colheremos tudo o que for de benefícios, de bênçãos para as nossas vidas. Então, essa indicação aqui de Deus, né, lavem-se, purifiquem-se, isso aí é um movimento interno que cada um de nós deve fazer. Como é que nós podemos agradar a Deus? Sendo sincero. O Senhor, ele tem um hino até conhecido, dizia assim: o Senhor só quer de ti sinceridade.
porque é Ele que vê o coração. Então Ele já sabe que nós somos falhos. Deus não espera de nós a perfeição de maneira nenhuma. Inclusive tem também um texto em Jó que fala que até nos anjos de Deus foi encontrado a iniquidade, né? Imagine nós. Assim foi, né? Durante aí a rebelião, né? Das forças celestiais que nós conhecemos. Podemos trazer isso em outro tema. Mas, olha, se até os anjos para Deus não são considerados perfeitos, santos, como Ele é, quanto mais nós. Então, Deus não espera de nós a perfeição, mas Ele espera de nós a sinceridade. Nós estejamos a cada dia buscando melhorarmos, né, evoluirmos, crescermos espiritualmente, sermos mais dependentes dEle, rejeitarmos a vontade somente carnal, racional e todas as demais coisas que muitas das vezes nos colocam em conflito com o projeto de Deus para as nossas vidas, que é um projeto delimitado, que justamente ele foca nas coisas eternas. O Senhor quer que cada um de nós possamos ter uma intimidade com Ele, possamos alcançar o conhecimento da revelação, possamos priorizar o reino de Deus em detrimento das demais coisas, porque as demais coisas nos serão acrescentadas quando nós fazemos isso. Então, devemos chegar diante de Deus com sinceridade. Se você pensou algo, já fez algo que desagradou a Deus, assim como todos nós fazemos, chegue diante de Deus, exponha o seu coração. Senhor, eu pensei tal coisa, eu magoei tal pessoa, eu quero pedir perdão a Ti e também a esse indivíduo que eu magoei, eu quero corrigir esses meus atos e não praticá-los mais. É essa a postura que agrada a Deus. Nós lembramos também de uma determinada passagem que o Senhor fala de um fariseu e um publicano. O publicano era cobrador de impostos, pessoa rejeitada pela sociedade, mal visto. E esse religioso fariseu, ele chegou no templo e batia no peito e dizia: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Eu jejuo 3 vezes ao dia, eu dou as minhas ofertas, eu oro várias vezes no dia. Mas, enquanto isso, o publicano, ele nem sequer ousava olhar para o céu, que ele estava muito envergonhado, né? E disse: Senhor, e ele expôs ali, né, com sinceridade, o quanto ele era fraco, falho diante de Deus, e implorou pela misericórdia de Deus. E aí Cristo diz: quem é que foi justificado por Deus, né, após essa oração? O fariseu ou o publicano? Com certeza foi o publicano, porque ele reconhecia que era um pecador e dependente da vontade de Deus. Ele se chegou a Deus com essa sinceridade de coração. Então é esse o culto que agrada a Deus. Amém? Deus, ele não vê como o homem vê. O Senhor, ele não se agrada apenas das aparências, mas ele se agrada do coração e da mente, quando essa mente ela é sincera, espontânea diante dele. Amém? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo do quadro Café com Jesus. Fique na paz de Cristo.